Quando se trata de transtorno de aprendizagem, a gente sabe que quanto mais cedo for detectado o problema e começarem os trabalhos com a criança, normalmente maior é a chance de desenvolvimento. Mas a partir de qual idade o profissional da psicopedagogia já consegue detectar isso com eficácia? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Existe uma preocupação aí por conta de tentar descobrir muito cedo? Isso. Alguns transtornos da aprendizagem são diferentes de apenas dificuldades na aprendizagem. Então, primeiro de tudo, a gente precisa diferenciar, né? O que seria um transtorno e o que seria uma dificuldade. Um transtorno é algo mais sério, que precisa de um tratamento muito mais específico, que precisa de testes mais específicos. Consequentemente, o parâmetro de avaliação, ele é bem mais complexo do que uma simples dificuldade. Uma dificuldade é algo transitório. Por exemplo, eu tenho dificuldade em entender determinado conteúdo pontual, né? E essa dificuldade não atrapalha no aprendizado de outros conteúdos, de outras disciplinas, por exemplo. Então, quando eu falo de transtorno da aprendizagem, eu me refiro à descalculia, à dislexia, ao TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, e da hiperatividade, né? Esses transtornos, eles têm sido diagnosticados, infelizmente, por alguns profissionais, muito mais cedo do que a literatura nos recomenda, né? Esses transtornos, por eles apresentarem algumas dificuldades, algumas características bem específicas relacionadas à aprendizagem, então, da questão da matemática, da aprendizagem da leitura e da escrita, eles só podem ser diagnosticados no momento em que a criança é segura nesses quesitos de leitura e escrita. Então, diagnósticos muito precoces, por exemplo, aos 3 anos, aos 4, 5 anos, isso é muito ruim da gente falar sobre a veracidade desse diagnóstico, sobre a seriedade desse diagnóstico, né? Então, por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Você acredita que possa ser possível, por exemplo, um diagnóstico equivocado numa faixa de idade de 3 anos e começar a tratar, a criança pode até começar a desenvolver um outro problema por conta disso? Com certeza. Então, assim, esses transtornos da aprendizagem, por exemplo, a dislexia. A dislexia é um problema na leitura, embora muitas pessoas confundam a dislexia com um problema na escrita, de trocas na escrita. Então, nós aprendemos a ler após o segundo ano, né? Então, nós temos a fluência leitora após o segundo ano. Então, é impossível nós identificarmos, por exemplo, diagnosticarmos corretamente uma criança com dislexia no primeiro ano ou ainda na educação infantil. É claro que podem ter alguns sinais que podem ser indicativos desses transtornos, mas nós, infelizmente, não podemos, nessas idades, né, dizer com certeza que essa criança passa por esse processo de dislexia. A dislexia, por exemplo, como a gente estava falando, né, ele é um problema genético. Então, se a criança apresenta alguns sinais, a gente investiga precocemente outros indivíduos da família para a gente ver se alguém na família apresenta os mesmos sinais, né? Então, pode ser um indicativo? Pode, mas o diagnóstico ele só vai ser confirmado após o segundo semestre do segundo ano. A mesma coisa acontece com a descalculia, por exemplo, que é um transtorno na aprendizagem da matemática. Crianças são diagnosticadas aos 3 anos pela dificuldade de contar, por exemplo, ou a dificuldade em relacionar um número, por exemplo, o número 3 com a quantidade 3, né? E isso é muito comum nessa faixa etária, principalmente quando a criança entra à escola, né? Ela começa essa fase de escolarização, é claro que ela está aprendendo muitas coisas, então essa confusão é normal. Então, após também o segundo ano, segundo semestre do segundo ano, nós podemos, com testes específicos, né, fazer essa avaliação precisa desses distúrbios aí. O déficit de atenção, por exemplo, também é uma característica, é um transtorno de aprendizagem que atrapalha a questão da aprendizagem, mas também evolui na questão comportamental. Ele pode ser diferenciado, ele pode ser confundido, com, por exemplo, o transtorno de processamento auditivo central, que é quando você escuta muito bem, no entanto, o seu cérebro não consegue processar aquilo. Então, a criança fica agitada, além do normal, ela vai ter dificuldade na aprendizagem também. E essa falha de processamento auditivo, Elaine, a gente só consegue fazer a avaliação correta após os 7 anos, que é quando a criança tem noções de leitura e escrita para conseguir realizar todas as provas corretamente, realizar todas as provas e nós conseguimos identificar, então, os parâmetros que são internacionais para esse tipo de avaliação. A gente vive num mundo de muita ansiedade, tanto da criançada quanto dos pais, que às vezes querem
que a criança deslanche porque o amiguinho está lendo, mas meu filho não está lendo ainda, o amiguinho sabe representar o 3 com 3 objetos, o meu filho não sabe ainda. Quer dizer, é preciso ter um pouquinho de paciência e atenção, porque cada criança se desenvolve em um tempo, né? Isso mesmo. Apesar do conteúdo ser o mesmo para todo mundo, o tempo de maturidade da criança é diferente. Isso, até na mesma família nós observamos essa diferença entre os irmãos, né? Isso pode estar relacionado ao fato de uma criança ser um pouco mais estimulada que a outra, o fato de você conversar um pouco mais, um pouco menos com a criança, o fato dos objetos que são entregues para essa criança. Então, todos os estímulos com os quais ela convive podem influenciar nessa maturação, nesse desenvolvimento cognitivo. Além desses objetos que nós entregamos, desses estímulos, estímulos sonoros, estímulos gustativos, até mesmo a qualidade das relações que essa criança tem com os amigos, com professores, com os familiares, podem estar relacionadas a esse desenvolvimento. E muitas vezes os pais, por acharem, né, por comparar mesmo uma criança com a outra, na mesma família, eles acabam ficando muito preocupados que uma não aprende naquela determinada idade. Só que essa não aprendizagem em determinada idade pode não estar relacionada a um problema propriamente dito, como você disse, né? Pode estar relacionada apenas a uma imaturidade que, com o passar do tempo, as crianças elas desenvolvem, né? A questão da coordenação motora fina é uma questão muito importante que tem sido deixada de lado em muitas escolas pelo fato dessa pressa em fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever, né? Tem algumas escolas que incentivam a leitura e a escrita já aos 3 anos, né? Incentivando que as crianças escrevam palavras complexas até aos 4, 5 anos. Isso é um grande pecado, entre aspas, né? Porque nós deixamos de fortalecer outras habilidades tão importantes, né, que depois atrapalharão, por exemplo, a aquisição da leitura e da escrita, como é o caso da coordenação motora fina, por exemplo. E tem aquela sensação também de se sentir incompetente porque não consegue fazer também, né? Porque quando é exigido muito de uma criança ainda que não tem maturidade, não foi preparada, trabalhada, e aí ela pode até começar a ter um desestímulo de ir à escola, né? Isso, e negar a fazer determinada atividade porque os pais, algum cuidador, fica pressionando para que faça corretamente. É o caso, por exemplo, da letra feia, entre aspas. Tem crianças que aos 4, 5 anos, é claro, como a coordenação motora fina não está muito bem desenvolvida ainda, não chegou no seu ápice de desenvolvimento, é claro que a letra não vai apresentar uma apreensão, né, do lápis correta, as letras elas serão uma de cada tamanho, serão tortas, não serão todas redondinhas, né, como a gente força tanto, né? Uhum. E muitas mães, muitos pais, ao olhar as tarefas, ao olhar os trabalhos realizados pelas crianças, eles pecam muito falando para as crianças corrigirem porque não está caprichado, porque não está certo, né? Nessa idade é certo, porque a criança ela não tem ainda essa noção, né, da apreensão, da pega correta do lápis para desenvolver esse trabalho corretamente. Então, nós só podemos corrigir a letra, por exemplo, das crianças, após o 2º ano. Lá no 2º ano, que é quando a criança já tem todas as relações entre a letra, o desenho da letra e o som que cada letra tem, né? Quando ela já tem esse conhecimento bem fixado. Antes disso, ela não estaria absorvendo muito bem essa questão da leitura e da escrita, né? Ela estaria mais preocupada com o desenho da letra e não com a correspondência sonora, que é o que a aquisição da leitura e da escrita pede para que os professores incentivem nas crianças, né? Como dica para os pais, para a gente encerrar, a gente pode dizer que seria interessante, em vez de já desesperar e procurar um diagnóstico, de repente tentar motivar em casa, conversar com a criança, ou até perceber se tem alguma coisa que a incomode na escola, para que ela tenha aí essa dificuldade, né, ou pequena dificuldade para desenvolver algumas coisas? Com certeza. Primeiro de tudo, é importante que a gente converse com quem passa bastante tempo com a criança, que no caso seriam os professores da escola, né? Esses profissionais, eles têm muita noção sobre aquilo que é normal e aquilo que pode ser indicativo de algum problema, né? Falhas na coordenação motora fina, por exemplo, podem ser superadas com a escola mesmo ou até mesmo com atividades realizadas em casa, né? O professor, ele pode sugerir atividades como essa. Quando a gente vê que algo é muito discrepante daquilo que é considerado normal para o desenvolvimento da criança, aí sim nós podemos procurar, então,
profissionais que serão gabaritados, que serão especialistas nesse tipo de diagnóstico, para daí sim encaminhar as crianças e fazer um diagnóstico correto e depois uma intervenção correta naquela dificuldade, naquele problema que a criança está passando naquele momento. E não ter pressa para que realmente se feche um diagnóstico mais eficaz. Um diagnóstico hoje em dia ele demora por volta de 20 sessões, né? Alguns profissionais realizam um diagnóstico com 5 sessões. E isso é um pouco impossível, porque um diagnóstico ele não compreende só provas, entre aspas, né, de linguagem, que é de escrita, de ditado, de matemática, né? São testes projetivos, são conversas, desenhos, a questão da coordenação motora. Então, assim, é um processo bastante complexo que não envolve só a criança. Esse tipo de avaliação, ela envolve a família, ela envolve a escola, ela envolve todos os meios em que a criança frequenta, né? Então, por isso, precisa ser feito com bastante critério. E aí sim ter um bom resultado e poder trabalhar no que for necessário, né? Com certeza. Tendo essa avaliação bem feita, né, comparando todos os resultados, não só em um tipo de ambiente, nós podemos, então, fornecer para essa criança atividades que serão capazes, então, de resolver esse problema em um menor tempo possível, ou, se não, de encaminhar para que outros problemas não surjam no decorrer do tempo escolar aí. Legal, muito obrigada, viu, Imagina, pela participação.